Conta-se a história que na antiga Grécia Arístipo pega o bastão da sabedoria e, vestido em trapos, caminha pelas ruas de Atenas, querendo mostrar-se sábio, desapegado, humilde, portando o bastão da sabedoria em suas mãos. E Sócrates, reunido com seus amigos na taberna, solta-lhe uma gargalhada. Ó Arístipo, vê-se a tua vaidade pelos buracos de tua veste. E Sócrates desmascarou Arístipo. No final desse vídeo, eu vou ensinar como eliminar um eu psicológico, como eliminar uma tendência, uma má inclinação de uma forma muito rápida, através da metafísica. Acontece que, quando nós falamos, quando Kardec fala de reforma íntima, ele se refere à mudança de hábitos, pensamentos, emoções. A reforma íntima, ela é interna. Externamente, deve ser uma consequência daquilo que se mudou dentro. Jesus ensinou deixar o homem velho, as velhas vestimentas e revestir-se do novo. Buda ensinou a mortificação budista. Tudo isto se resume à eliminação das sombras dentro de nós, aquilo que os gnósticos chamamos a morte do ego. Não há como haver qualquer tipo de mudança efetiva externa se não mudamos internamente. Não é o tapinha no ombro do teu amigo que te faz ser um bom amigo. Não é o elogio que você lança. Não é nem sequer a prática da pseudo-caridade exercida com o objetivo de pagar dívidas. Isto não é reforma íntima. A verdadeira reforma íntima, ela ocorre quando eu reflito sobre a minha postura interna, as minhas volições internas, as minhas inclinações mentais, emocionais, instintivas. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu desejo e, consequentemente, o que eu faço e falo. Entretanto, o nosso ego ele tem uma tendência a usar máscaras. Há muita virtude nos malvados e muita maldade nos virtuosos. É comum ver seres portando batina, carregando as trevas em seu interior. Como não é incomum pessoas aparentemente malvadas, extremamente julgadas pela sociedade, eventualmente ter um lampejo e exercer a caridade como muitos virtuosos se abstiveram de exercer.
A reforma íntima está relacionada às questões internas, às 9 matrizes do eu inferior, como ensinou Penfield. As 9 matrizes do eu inferior são o que a igreja considerava os 7 pecados capitais, mais a mentira e o medo. O que fazer da ira? Será que você aprendeu a controlar seus impulsos? Será que você aprendeu que o mal que você faz ao outro, ao ter um ataque de ira, alguns de ódio, rancor, ressentimento, tudo isso está ligado à ira. Isso não causa só danos físicos, corporais, como eu ensino no meu canal Aposofia, @Douglas Guimel. Eu vou deixar a descrição aqui abaixo, se você quiser. Mas a ira, ela causa uma explosão atômica dessa forma. E ela acaba atingindo o seu oponente ou qualquer outro ser encarnado, desencarnado, que se encontra nesta mesma frequência vibratória. Pronto, você iniciou uma guerra mundial, digamos assim, psíquica. Porque aqueles seres que irão vibrar nesta mesma sintonia entrarão nesta guerra. E você não vai estar guerreando somente com um, mas com vários. E aí você se sente carregado e acha que o outro fez algum trabalho de feitiçaria ou o outro emanou alguma energia contra você. Não, não precisa. Você mesmo fez esse trabalho. Há uma frase que diz que o ódio é tomar o veneno e querer que o outro morra. Reflita sobre isto. Quando você se explode em ira, você tem dificuldade de refletir acerca do que pode ser feito de uma forma mais elevada em qualquer situação da vida. Destemperar-se não vai resolver o problema. Quase sempre o problema se resolve com diálogo e reflexão. Eu quero falar do segundo, que é a vaidade. A vaidade está entre as principais matrizes do eu inferior, do ego, manipulada por terceiros. Um tapinha no ombro, um bom elogio te coloca para cima. Você se acha o melhor. Uma crítica, às vezes até construtiva, te fere de modos que te coloca para baixo e você se sente desmerecedor de algo. Saiba que a vida não constitui disputas. Ela não está pautada em comparações. Não existe este mais evoluído que aquele. Isso é um paradigma que eu gostaria de quebrar. É necessário superar esse flagelo da vaidade. É uma das causas principais da dificuldade de uma pessoa fazer a sua reforma íntima. Quando você se acha superior a alguém ou inferior a alguém, isto significa que você ainda não aprendeu a olhar para dentro de si mesmo. Porque separar o joio do trigo não é externamente, pelo menos não deveríamos nos ocupar desta separação externa do joio e o trigo,
Deveríamos olhar para dentro de nós mesmos e ver onde está o joio que eu preciso retirar para que o trigo então possa ser colhido abundantemente, para que eu possa então ter os frutos da sabedoria e do amor de Deus e poder compartilhar com os demais irmãos. A falsa humildade é muito comum. É muito fácil eu dizer que o outro é arrogante, que o outro é presunçoso, que o outro gosta, né, de se aparecer, né, que o outro se acha, quando eu deixo de olhar para dentro de mim mesmo e ver que o outro é um reflexo daquilo que eu mais tenho dificuldade de enxergar em mim mesmo. Eu digo que a virtude da humildade, ela deixa de ser virtude a partir do momento que você se acha humilde. Reflita sobre isto. A cobiça, ter interesse em conquistas, objetivos, não há nada de errado nisto. O errado está em querer aquilo que não lhe pertence, em querer usurpar, tirar do outro um direito que não é seu. Quando eu desejo algo que não me pertence, ou que, por exemplo, pertence a outro, isso é um outro paradigma que temos que entender sobre cobiça. Eu cobiçar uma manga que está no pé, no meio da estrada, no caminho, e eu vá colher esta manga, isto não está baseada no ego. A cobiça é quando eu cobiço algo que vai causar, cuja minha posse vai causar prejuízo a terceiros. Isto é cobiça. Não há nada de errado em você cobiçar uma mulher, desde que não seja a mulher do outro. Não há nada de errado em você cobiçar um carro, o melhor carro que seja. O problema é ser do outro. Ah, mas eu quero um Lamborghini. Aí o teu problema já não é cobiça, aí é vaidade, né? Você quer ostentar. Cada um dá conta de si. Cada um lança as sementes do fruto que quer colher, né? Você pode colher um assalto, né? Lembra que nós estamos falando da cobiça, né? Você quer comprar um Lamborghini, quer correr o risco de um assalto, e as consequências advindas desse assalto é contigo mesmo. Nós vivemos num mundo real, não virtual. Então, o que diríamos da inveja? A de inveja se diferencia da cobiça quando eu desejo que o outro não tenha. Veja o nível da doença. Como eu não me considero capaz de ter algo, eu não quero que o outro tenha. Essas são as consequências da inveja. Aí está a causa da inveja. Caim e Abel. Não é verdade? Então, quando eu não quero que o outro possua, não quero que o outro exerça um cargo, uma função, uma responsabilidade que você acha que seria melhor do que ele, ou, o que é pior, você acha que, como você não é capaz, o outro também, você odeia a ideia de aceitar que o outro é capaz. Acontece que existe uma visão aí distorcida dentro da inveja. Você inveja o outro baseado no outro e não necessariamente em si mesmo. Por quê? Porque você se esquece qual é a sua virtude, qual é o seu caminho, onde está a sua felicidade, onde está a sua tônica.
Ora, quase sempre o invejoso inveja aquilo para o qual ele não nasceu, para o qual inveja algo que não diz respeito à sua natureza. Sim, eu gostaria de ser um grande advogado. Quando você diz que gostaria de ser um grande advogado, isto denota que você não tem esse perfil. Porque quando você tem o perfil de um grande advogado, você já nasceu com essa característica e você já começa a trilhar esse caminho de uma forma natural, espontânea, e as coisas começam a fluir por esse caminho de uma forma sem esforço algum. As coisas começam a fluir e você será um grande advogado. E justamente por não perceber-se como, quem tem que perceber é o público, são os seus clientes. Mas quando você não se dá conta de que você é, de fato, um grande profissional da ciência do direito, do exercício da advocacia, você de fato é aquele que nasceu com este dom. Então é fundamental entender se eu estou trilhando o caminho certo, porque outros profissionais da minha área são motivos para eu invejar. É porque eventualmente eu não estou no caminho certo. Reflita sobre isso. Nós queremos sempre ser o que não somos, ter o que não temos e estar onde não estamos. Já reparaste sobre isto? O que diria da gula? A gula eu poderia chamar também como o eu da compulsão. Não é só a gula, não é só comer exacerbadamente. Algumas pessoas bebem exageradamente, outras pessoas usam drogas exageradamente, outras pessoas usam sexo de forma compulsiva. As subvertentes do ego. O ego ele não possui somente 9 vertentes. Ele possui as subvertentes, né? As subdivisões. A compulsão, seja por jogos, seja por rede social. Existem pessoas que são compulsivas por rede social, já acorda acessando lá a sua rede social preferida. Isto é compulsivo. É fundamental respirar e aceitar. A compulsão está relacionada a uma fuga. Você está fugindo de quê? Quando você come demais, quando você bebe demais, quando você faz sexo demais, quando você se droga, quando você vai para uma jogatina, você está fugindo de algo. É uma fuga. O que diria da preguiça? A preguiça está relacionada a uma pseudo-zona de conforto. A zona de conforto ela não está só relacionada à preguiça em si, mas a zona de conforto ela é uma acomodação. Então a preguiça ela está relacionada a manter-se numa zona de conforto. Você às vezes deixa de fazer algo porque você não quer se aborrecer. Você deixa de fazer algo porque você não quer se comprometer. Consegue perceber que a preguiça está relacionada a uma acomodação? Seria o termo mais adequado. E é fundamental entender o que causa esta acomodação. Ninguém quer ficar deitado numa cama o dia inteiro sem fazer nada. Não é verdade? É necessário entender o que está motivando esta pessoa a viver desta forma. Ah, fulano nunca gostou de trabalho. Por quê? Né? Ela está se acomodando, ela escolheu o caminho da acomodação. Então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É fundamental entender o que está paralisando aquela pessoa. E o que dizer da luxúria?
A luxúria, ou também chamado de lascívia, está muito relacionado às questões sexuais, ao uso exacerbado ou à falta de uso do sexo. As nossas energias sexuais, elas precisam fluir em nosso corpo. Os órgãos sexuais foram feitos para serem usados de forma equilibrada, harmoniosa. Nós, cristãos, temos uma tendência muito grave de considerar o sexo como algo sujo ou pecaminoso. Sujo e pecaminoso é a tua mente. Algumas pessoas se sentem aviltadas por ver uma mãe de seio de fora dando leite à sua criança. Eu pergunto, será que você não está reprimindo a sua luxúria? Porque se você olhasse esta mãe com um olhar de pureza, você não se sentiria incomodado com este fato. Então é fundamental entender o que te motiva e o que te desmotiva dentro de si mesmo, não necessariamente fora. Fora é apenas um espelho daquilo que eu tenho dificuldade de enxergar dentro de mim mesmo. O que diria do medo? O medo, ele está relacionado à nossa inanição, não necessariamente por uma acomodação ou por uma fuga, mas uma inanição por intimidação. Esse eu, ele é sutil, e eu diria para você que ele foi criado artificialmente ou virtualmente, se é que os outros eus também, porque quando nós adentramos em mundos conscienciais, quando elevamos a nossa frequência, aqui e agora, quando elevamos a nossa percepção, inclusive para estudar o próprio ego, nós percebemos que todo ele é vaidade, que todo ele constitui-se de criações mentais e emocionais e de desejos instintivos e que são passíveis de serem destruídos assim, não totalmente, mas quando identificado um determinado eu, uma vaidade, uma motivação de ira, uma motivação de acomodação, você tem que estar atento ao que motiva, aquilo que fez você, né, ter afinidade com aquele eu. O que te motivou aquilo? Quando você observa essa motivação, é muito fácil você eliminar isso, porque você expandiu a sua consciência. Então, o medo, ele cria uma inanição, né? Você não quer tomar uma iniciativa porque você teme algo que possa vir a ocorrer. A partir do momento em que você se conhece suficientemente, você descobre se vale a pena até ficar nesse tema que te motivou a não agir. E aí você descobre, pô, eu estou preocupado se devo ou não fazer algo que eu nem quero fazer, né? O medo, ele cria uma ilusão. Veja bem, ele é muito parecido com o último que eu vou citar, com o último eu que eu vou citar aqui, né? O medo, ele te paralisa. O medo não permite que você seja quem você realmente é. Ele tira de você toda a possibilidade de exercer a sua individualidade. Porque a partir do momento que você se conhece suficientemente, você descobre que não há motivos nenhum para você temer algo ou alguém conhecido ou desconhecido. Você simplesmente
exerce o seu eu sou e tá tudo bem. Se eu tiver que andar sem máscaras, se eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não é verdade? Porque eu estou bem centrado no meu eu superior, na minha consciência. O medo está relacionado à perda da consciência de quem eu sou, a imagem e semelhança do Criador. E por último, eu quero compartilhar com vocês sobre o eu da mentira. A mentira é uma das ferramentas da Matrix para comandar a humanidade. O mundo holográfico, o mundo que faz você se sentir culpado de algo que você não fez. O mundo, você acha que é superior ou inferior, a vaidade. Você acha que deve fugir de algo. A mentira, ela cria mecanismos para manipular todos os outros. A mentira está ligada, né, a um demônio muito terrível e que você, para controlá-lo, você precisa ter as virtudes do ser muito elevadas, porque ele engana muito facilmente. As matrizes do eu inferior, elas têm uma expressividade na cabala escura, através da qual os trevosos, né, utilizam para manipular a humanidade. Mas nós estamos falando aqui de como você se libertar dessa matrix, de como você se libertar desta manipulação. Não adianta eu querer fugir da matrix fora se ela está dentro de mim mesmo. E isto compreenderam os grandes yogis, os grandes budistas, os grandes lamas, os grandes monges de todos os tempos, entenderam isso de forma natural, sem nunca ter ouvido falar na palavra Matrix. E qual o processo de eliminação do ego ou das matrizes do eu inferior? É simples. Quando você identificou uma dessas matrizes que eu citei. E existem muitas outras vertentes dessas matrizes, ok? Você identificou uma vaidade, você identificou algo que te tirou do sério, a ira. Você identificou que é algo que faz você comer demais, uma compulsão qualquer. A partir do momento que você identifica isto, se você achar que deve refletir, meditar um pouco mais sobre essa questão, fica a seu critério. Mas se você percebe imediatamente que aquilo te faz mal, eu uso o seguinte procedimento. Eu destruo, descrio, desprogramo agora em todas as suas matrizes e submatrizes e agendas este eu. E visualizo uma chama violeta queimando aquele elemento. E a partir do momento que você vai expandindo a sua consciência, você vai percebendo que o mal que você causa a si e ao outro, por conta da ira, por conta da vaidade, por conta da luxúria, né? Que você está desgastando demais a sua energia, ou você está bloqueando demais a sua energia por conta de uma crença, de um moralismo religioso, né? Você não está exercendo a sua natureza humana, porque antes de sermos deuses, nós temos muito a aprender a ser humanos. Shalom.